Boa tarde, o meu nome é José Barbosa, eu sou formado em letras pelo SESMAC, aqui no estado de Alagoas, e atualmente eu sou estudante do curso de Teologia. Estou finalizando o curso, estou no sétimo período do curso de Teologia aqui pelo SESMAC, ministrado pelo Arquidiocese aqui de Maceió. E o meu objetivo agora, nesse momento, é falar algumas coisas, algumas passagens, algumas lembranças sobre o livro de Jonas, ou seja, o conhecido profeta Jonas, o qual nós localizamos na nossa Bíblia, a nossa Bíblia católica. Jonas é um profeta muito discutido, Jonas é um profeta muito falado, é um profeta digno de você conhecer e de você ler, entender e guardar para você as palavras do ensinamento de Jonas. Mas há uma grande questão quanto o profeta Jonas, situado na nossa Bíblia simplesmente com o nome de Jonas. Há pessoas que chegam a discutir ou que se chegam a confundir com Jonas com outro Jonas que nós encontramos lá nos livros do Velho Testamento. Jonas, para tirar dúvidas ou para colocar mais dúvida na cabeça do leitor, o profeta Jonas, ele começa o seu livro começa das seguintes frases: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amitai, nestes termos. Lendo por alto o livro do profeta Jonas, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, quando ele diz que o Senhor dirigiu a sua palavra a Jonas, filho de Amitai, e ele cita onde você encontra esse Amitai, lá no livro dos 2 Reis, capítulo 14, verso 25, quando você encontra lá dizendo que o Senhor falou com o servo de Deus, Jonas, filho de Amitai. Então, o início do livro de Jonas, ele confere também com o ensinamento que tem lá em 2 Reis, capítulo 14, versos 25. Mas, Jonas, para saber se Jonas foi profeta autêntico ou não profeta, você no capítulo 3 do livro de Jonas, no versos 4, ele fala o seguinte: Jonas foi pela cidade durante todo um dia pregando. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Observamos aqui que nessa iniciativa de Jonas, ele foge, Jonas como profeta, para poder se discutir Jonas como profeta autêntico, nessa leitura aqui no capítulo 3, Jonas foge daquele paradigma de todos os profetas anunciados por Deus que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Quando você lê os profetas de Deus no Antigo Testamento se dirigindo a palavra ao povo, normalmente o profeta de Deus, profeta autêntico, ele começa da seguinte frase: e o Senhor falou assim, e o Senhor disse assim, o Senhor disse, cumpra-se isso. E o profeta Jonas, quando ele dirigiu a sua mensagem para o povo de Nínive, segundo a ordem de Deus, Jonas foge desse paradigma dos autênticos profetas. Jonas aqui ele não se coloca como profeta definitivamente ou não. Mas o que nós podemos dizer que Jonas é profeta ou não profeta, nós vamos buscar lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus é abordado por alguns ouvintes, que alguns dos seus ouvintes pedem a nosso Senhor Jesus Cristo que fale, que cite alguns sinais, e Jesus diz: não há sinal maior do que o profeta Jonas. Mas nós não sabemos se Jesus está se referindo a Jonas, que nós encontramos aqui no livro simplesmente com o título de Jonas, o qual nós lemos no sentido de que está se referindo ao profeta Jonas, ou se Jesus está se referindo a outro Jonas lá do Antigo Testamento. Esse é que é o fato. E Jonas, o livro de Jonas nos mostra que Jonas, se ele foi um profeta, se nós consideramos Jonas, nesta obra aqui, como profeta legítimo de Deus, profeta autêntico, Jonas, acima de tudo, há historiadores que chegam a dizer que Jonas não foi um profeta como nós pensamos, de acordo com a literatura bíblica. Porque Jonas, ele foi um profeta, possamos dizer,
foi um profeta diferente de todos os outros profetas. Se queremos dizer que o livro de Jonas, que fala nele como profeta, se queremos provar ou entender que ele foi um profeta autêntico, então nós podemos dizer que ele, como profeta, foi um profeta diferente de todos os outros profetas. Jonas, se queremos provar e aceitar que ele foi um profeta autêntico, nós temos que admitir que Jonas foi o profeta que desrespeitou o pedido de Deus. Jonas foi o profeta fujão. Jonas foi o profeta que negou o pedido de Deus. E para poder você entender, ou para poder você consolidar este livro como Jonas, você vai ter que discutir o lado literário da própria obra. Nós encontramos estudo, nós não encontramos definições, não. Nós encontramos figuras de linguagem, nós encontramos leituras simbólicas, nós encontramos termos, nós encontramos alusões no tipo do simbolismo, e de maneira que a obra, o livro de Jonas, ele é considerada mais uma obra literária do que uma obra profética. Ok.